Então, o novo Papa, o Anticristo, Apocalipse 13 e 17. Será que é o cumprimento de Apocalipse 13 e 17? Estão dizendo aí que esse novo Papa representa aí o poder religioso lá da besta que sobe da terra. Será que isso é bíblico? Será que isso é verdade? Será que o Papa vem realmente, o Anticristo vem realmente da Igreja Católica? Será que nós podemos constatar isso como algo bíblico? Na interpretação bíblica, será que isso é verdade? Aproveitando aqui, para você que não me conhece, sou o professor Antônio Lira, sou especialista em escatologia bíblica e tenho ajudado milhares de pessoas em todo o mundo a interpretarem o livro do Apocalipse em poucas horas, começando do absoluto zero. Atingimos a marca aí de mais de 1.700 alunos, não é? Acreditamos que em breve chegaremos a 2.000 alunos que estudam conosco o livro do Apocalipse, esse livro extraordinário, e eles têm testemunhado aí que têm aprendido muito conosco através do nosso Ministério de Ensino. Então, para você que não me conhece, seja bem-vindo ao nosso canal, se inscreva no nosso canal, dê o seu like e compartilhe esse conteúdo com mais pessoas, para que mais pessoas possam ter acesso a esse conhecimento que você vai ter a partir de agora. Glória a Deus! Então, o novo Papa, será que ele é o Anticristo? Será que é o cumprimento de Apocalipse 13 e 17? Bom, então, sem mais delongas, vamos então aqui mostrar para os irmãos alguns fatos, ok? Vamos mostrar aqui alguns fatos a partir de agora. Deixa eu diminuir aqui a minha imagem. Eu gosto de trabalhar com slides. Quem me conhece aí sabe, não é? Eu acredito que o visual ajuda demais na hora que você vai expor alguma coisa. Então, nós vamos nos mover aqui através dos nossos slides. Amém? Então, vamos passar aqui o primeiro slide. Vamos ver, então, aqui essa questão dessa profecia, né? Apocalipse 17, o oitavo rei. Será mesmo que o Papa aí, americano, ele é o oitavo rei, o Leão 14? Será? Primeiro, eu quero mostrar um vídeo que eu recebi. Esse foi o primeiro vídeo que eu recebi falando sobre essa sucessão papal, antes do Papa Leão 14 aí estar assumindo. Eu recebi esse vídeo aqui, eu acredito que você em casa também deve ter recebido esse vídeo. Eu vou colocá-lo aqui para a gente poder estar tirando aqui algumas conclusões em cima desse vídeo. Então, veja aí se você assistiu esse vídeo aqui, ó. Deixa eu colocar aqui. O que está acontecendo agora em Roma não é apenas a vida ou a morte de um papa. Tem algo muito mais profundo acontecendo ali. Eu tô com páginas e páginas de um relatório. Estava estudando aqui sobre esse caso. O Papa Francisco está prestes a abrir caminho para a consumação de uma profecia. De acordo com fontes, eles já estão à espera daquele que será o último antes do retorno de Cristo, o oitavo rei. Se isso ocorrer conforme fontes internas estão afirmando, o mundo vai avançar exponencialmente à agenda do fim dos tempos. Tem algo bíblico acontecendo aqui, hein? O que está relacionado com isso é a palavra que Deus deixou em Apocalipse 17. As 7 cabeças são 7 montes, sobre os quais a mulher está assentada. Se a gente fizer uma rápida pesquisa, descobrimos que Roma foi fundada sobre 7 colinas, 7 montes. As 7 cabeças são 7 reis, os 7 papas. A mulher significa igreja, no caso aqui, a Igreja Católica. Ainda nessa passagem, diz que 5 reis, ou seja, 5 papas já caíram. Um existe e o outro ainda não veio, mas quando vier, convém que dure pouco tempo. Olha isso! Existiram 266 papas até hoje. Entretanto, só é contado a partir da criação do Estado do Vaticano, que foi em 1929, os quais subiram apenas 7 papas dali até hoje. Os 5 que caíram foram Pio XI, Pio XII, João XXIII, Paulo VI e João Paulo I. De acordo com a profecia, um ainda existe, o 6º, que é o João Paulo II, pois o corpo dele ainda está incorrupto lá no Vaticano.
O sétimo diz que quando viesse convém que durasse pouco tempo. Esse foi o Papa Bento XVI. Ele foi o sétimo Papa e governou apenas 8 anos. Ele renunciou rapidamente e no seu lugar se levantou o Papa Francisco, tomando a sétima e penúltima cabeça. Isso significa que Francisco é a cabeça que precede o oitavo rei. De acordo com a profecia, o oitavo rei surge após a queda dos 7, e o seu destino é a perdição, pois é ele que vem ao encontro do anticristo. Meus irmãos, o sucessor de Francisco não será escolhido ao acaso. Já está sendo totalmente planejado pela elite. Esse que vem agora é o falso profeta. A Bíblia profetizou isso. Grande avanço na escatologia irá ocorrer muito provavelmente agora nos próximos dias. E aí, pessoal? O que vocês acharam? Quem já fez o curso aí comigo sabe mais ou menos aí o que eu vou responder, né? Então, queridos irmãos, você acha mesmo que aí o novo Papa aí é o anticristo? Isso é o cumprimento da agenda do fim dos tempos, como foi colocado no vídeo? Será que ele é o oitavo rei de Apocalipse 17? Será que a Igreja Católica é a grande prostituta de Apocalipse 17? Será? Bom, vamos aí analisar todas essas questões a partir de agora, né? É um vídeo muito bem feito, não é? E certamente teve muitas visualizações, mas vamos ver aqui dentro da verdade, né? O que a gente pode extrair das Escrituras como verdade, é isso que nos interessa. Então vamos lá. Então foi falado aí no vídeo, né, que a morte do Papa está abrindo o caminho para a consumação de uma profecia, a morte do Papa Francisco, né? De acordo com fontes, estamos à espera do último Papa antes do retorno de Cristo, que é aí esse Papa, o anticristo, sendo o oitavo rei. É o cumprimento, segundo o vídeo que a gente assistiu, esse é o cumprimento de Apocalipse 17, não é? Aí, Apocalipse 17, o texto aí que foi citado pelo nosso amigo, é esse aqui, ó. Apocalipse 17, do 9 ao 11. Aqui está o sentido, quem tem sabedoria, que discirna, né? As 7 cabeças são 7 montes, nos quais a mulher está sentada. São também 7 reis, das quais caíram 5, um existe e outro ainda não chegou. E quando chegar, tem de durar pouco. E a besta que era e que não é, também é ele, o oitavo rei, e procede dos 7, e caminha para a destruição. Que coisa, não é? Então, estamos vendo aqui uma profecia dada, e, segundo ele, essa profecia é o cumprimento aí de Apocalipse 17, e que esse oitavo rei é o Papa. Vamos ver aqui, então, se isso tudo é verdade. Os 7 montes, ele disse que representa Roma, as 7 cabeças representam 7 reis, que são 7 papas. Vamos ver aqui o que ele falou no vídeo, né? Os 7 montes representam Roma. Ele até fez uma busca aí na internet e viu que Roma está fundada sobre 7 montes. Ele fez essa busca e viu aí que Roma está fundada sobre 7 colinas, sobre 7 montes. O que ele não sabe também é que Jerusalém está fundada sobre 7 montes. A gente vai falar sobre isso mais para frente da nossa aula. E não quis olhar para esse lado, mas ele cravou aí que é Roma, né? As 7 cabeças representam 7 reis, que são 7 papas. A mulher representa a Igreja Católica, segundo ele. E dos reis aí caíram 5. Um existe e outro ainda não chegou. E quando chegar, tende a durar pouco. Como ele interpretou essa última parte aqui dos reis que caíram? Um existe e o outro, quando vier, tende a durar pouco. Vamos ver como que ele interpretou. Ele interpretou que durante a história da Igreja Católica, 266 papas se levantaram, né, durante toda a história. E ele, então, ele disse o seguinte: só é contada a partir de 1929, com a criação do Estado do Vaticano. É claro, ia sair da conta aí
dos 8 reis, né? Dos 8 reis, 266 reis, são muitos reis. Certamente que ia fugir da contagem, então ele falou, não, tem que ser desde a existência do Vaticano. E aí, que começou em 1929, aí ele botou de lá para cá, são 7 papas ao todo, né? Caíram 5, o texto disse. E aí ele, para adaptar, ele colocou assim, caíram 5, que foram Pio XI, Pio XII, João 23, Paulo VI e João Paulo I. Esses foram os 5 que caíram, certo? Um existe. Esse que existe, ele falou que é o João Paulo II, que o corpo dele está preservado ali na Basílica do Vaticano. Né? Segundo ele, o corpo de João Paulo está preservado e esse existe ainda. Ué, se o cara morreu, como que ele pode estar existindo? Veja que existem adaptações, não é? A essa, forçando aqui para tentar encaixar as profecias. Né? Se o Papa morreu, como que ele existe? Se o corpo dele está lá, o espírito não está mais lá, né? O corpo sem o espírito está morto, Tiago fala. Não é? O corpo sem o espírito está morto. E ele disse aqui que o que existe aí é o João Paulo II, que está só o corpo lá na Basílica. Mas vamos continuar. Ele disse que o 7º que viria duraria pouco tempo, e ele encaixou aí o Bento XVI. Durou pouco tempo porque o Bento XVI renunciou. Então, o Bento XVI seria o 7º Papa, né? Seria o 7º. E aí ele disse o seguinte, que quando Francisco assumiu, ele passou a ser o 7º ainda, porque como o outro renunciou, abriu a vaga, ele não seria o 8º, ele seria então o 7º. Mais uma maneira de encaixar, né? Aí a profecia. Se tornando ainda o 7º, será? Se for uma contagem, o Bento XVI tem que contar, né? Mas ele disse que não, como ele renunciou, não conta. Então, o Francisco é que é o 7º. Vamos continuar aí, para ver onde isso vai parar. E quando a gente continua aqui, a gente vai ver. Francisco está abrindo o caminho para o 8º rei que vai vir, que foi o Papa americano, que foi aí eleito aí para ser o Papa da vez, né? O Leão XIV. Então, o que está vindo aí é o 8º, que é o falso profeta, ele disse aí no vídeo, e é o falso profeta. Bom, e aí ele disse que tem grande avanço na escatologia nos próximos dias. E então eu faço uma pergunta, será que isso reflete um grande avanço na escatologia nos próximos dias? Será mesmo? Ou é um regresso na escatologia, quem se debruçar sobre isso? Então, nós vamos aqui investigar tudo aqui que foi dito, né, dentro das Escrituras, porque a gente entende que a história e as notícias têm voz, mas não é a primeira voz, né? Não é a primeira voz, eu creio dessa forma. Até porque a gente vai ver agora que, ao longo da história, muitos falaram, né, que os outros papas que antecederam esse eram o anticristo. Peguei aqui artigos de 3, de 4, de 5, de 10, de 15 anos atrás, já se dizia que o Bento XVI é que era o anticristo. Olha aqui, notícias, né? A gente está vendo aqui artigos, notícias, olha só. Falando que o Papa Francisco era o anticristo, era a besta que subia da terra, está vendo? Que foi curada e que o povo se maravilhou. Está vendo aqui? Isso aí é artigos e notícias dizendo que o Francisco era o anticristo. Ele morreu, e aí? Ninguém vem se retratar, né, irmãos? Já reparou? Ninguém vem se retratar, dá a informação errada e depois finge que não é com eles. Ninguém vem se retratar. Cadê que ele era o anticristo? Morreu, cara. E nada se cumpriu ainda. Aqui, ó. O Papa Francisco tem muita chance de ser o anticristo. Sabe por quê? Isso aí é um vídeo de uma pessoa famosa que, na opinião dele, na época, né, tinha grandes chances de ser o anticristo. Ainda bem que ele não afirmou que era, né? Mas ele disse que tinha grandes chances de ser. Morreu. E a chance foi embora, a chance acabou. Veja, então, que são só notícias, fundamentação bíblica não tem. Então, nós precisamos atentar para algumas questões. Aí, o Papa recente, né, o Leão XIV, dizendo que, aí no jornal G1, né, no G1, Apocalipse 13, que é um portal de notícias,
Apocalipse 13 da Bíblia viraliza como profecia após a nomeação de Papa. O Metrópolis, né, que é um jornal famoso aí, também colocou: o fim dos tempos, profecia vem à tona após nomeação do Papa. Entenda. Então, assim, começa-se de novo toda a especulação, até esse morrer. Quando esse morrer, aí vem, eu vou gravar outro vídeo no futuro, né? Se Jesus não voltar e a gente estiver vivo até lá, gravar outro vídeo no futuro, quando esse morrer, aí, esse é que é o anticristo. Então, assim, essa história não acaba nunca. Essa história não acaba nunca, né? Então, a gente está vendo que é uma coisa bem interessante. Então, veja que aqui a gente percebe que estão interpretando a Bíblia através de notícias. Ao invés de interpretar a Bíblia usando ela mesma, as pessoas estão aí usando as notícias para isso. E será que essa é a forma certa de se interpretar a Bíblia? A gente se questiona. E tem muita gente boa, não é? Que se deixa levar por isso. E é importante, irmãos, você que está estudando comigo, está entendendo essas questões, né? Para que você não caia aí em armadilhas. Vamos ver aqui então, irmãos, a verdade sobre tudo isso e como a gente pode fazer uma interpretação saudável de Apocalipse 17. Então, vamos analisar aqui o que foi dito à luz da Bíblia, para ver se isso tem fundamento bíblico. Porque o que nos interessa aqui é as Escrituras, né? Então, a primeira regra que eu vou te dar aqui, você que já trabalha comigo aqui há muito tempo, estuda comigo, na verdade, há muito tempo, sabe a minha maneira de interpretar. Então, eu criei algumas regras justamente para os irmãos não caírem nesse tipo de interpretação furada, que não tem fundamentação bíblica. Não se interpreta a Bíblia usando as notícias e a história como fontes principais de consulta. Não se interpreta a Bíblia assim. A história tem voz na interpretação bíblica? Tem. As notícias têm voz na interpretação bíblica? Claro que tem. Mas não é a primeira voz. A voz primeira tem que ser as Escrituras. Tem que ser a palavra de Deus. Então, irmãos, não se interpreta a Bíblia usando notícias, ok? E nem a história. A história e as notícias têm importância na interpretação? Sim, a gente tem que estar antenado, mas não é a primeira voz a ser ouvida. Primeiro a Bíblia e depois as outras fontes. Então, eu criei aqui uma regra, né, de interpretação para ajudar os irmãos com isso. Essa interpretação de usar as notícias, usar a história, eu chamo de interpretação de fora para dentro, onde você dá voz às notícias, você dá voz à história e cala as Escrituras, não se interessa pela Bíblia, de onde deveria ser o seu ponto de partida. Não é? Primeiro esgotamos tudo na Bíblia e depois, sim, a gente vai para as outras fontes. Então, a interpretação certa é a de dentro para fora, onde a Bíblia fala primeiro e depois as outras fontes. Isso é uma interpretação mais coerente, onde tudo pode se encaixar melhor e traz segurança para você. Porque as notícias mudam toda hora, né? Cada novo Papa é um novo anticristo que surge, e isso não para nunca. E os irmãos continuam cometendo esse tipo de erro de interpretação. É um erro primário. Então, melhorou aí, né, pessoal? Glória a Deus, que bênção. E alguns já disseram que está bom, né? Ótimo, ótimo, que bom. Está legal aí. Então, essa interpretação de fora para dentro, ela é uma interpretação escorregadia, porque você não tem fundamentação bíblica para provar que aquilo é assim. Então, o tempo inteiro as notícias sendo o alvo principal de investigação, e não deve ser assim. Primeiro deve ser a Bíblia, e depois a gente vai para as outras fontes. Então, eu criei aqui uma regra de interpretação que todos os meus alunos do método judaico conhecem. É essa aqui, ó. No tocante à interpretação dos textos proféticos, as outras fontes podem até falar. Não são impedidas de falar, desde que a Bíblia fale primeiro. Então, primeiro a Bíblia e depois, sim, as outras fontes. Se você fizer assim, você tem chances reais de estar acertando na sua interpretação bíblica, viu? Então, nós vamos aqui, então, fazer uma interpretação de dentro para fora, que é o certo. Primeiro, vamos usar a Bíblia, esquecer um pouco as notícias,
e vamos então nos concentrar no que está escrito. E aí a gente vai ver onde a gente vai chegar, tá certo? Então vamos lá. Será que Roma é a cidade de Apocalipse 17, conforme a gente viu aí no vídeo? Será? Será que a mulher é a Igreja Católica? Será mesmo? Será que Francisco, com a sua morte, é aquele que abre ou abriu o caminho aí para o falso profeta, que é o 8º rei, que é na visão daquele irmão que a gente mostrou o vídeo aí, o próximo, o anticristo que está chegando? Será que é o 8º rei, o novo Papa? Então, a gente vai agora investigar olhando para a Bíblia. Então, sem mais delongas, vamos direto para o texto, né? Apocalipse 17:1. Veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças e falou comigo, dizendo: vem, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta que está assentada sobre as muitas águas, com a qual se prostituíram os reis da terra. E os que habitam sobre a terra se embriagaram com o vinho da sua prostituição. Então, ele me levou em espírito a um deserto, e vi uma mulher montada numa besta cor de escarlata, que estava cheia de nomes de blasfêmia, e que tinha 7 cabeças e 10 chifres. Vamos então continuar com o texto. A mulher estava vestida de púrpura e de escarlata, e adornada de ouro, pedras preciosas e pérolas, e tinha na mão um cálice de ouro, cheio das abominações e da imundícia da prostituição. E na sua fronte estava escrito um nome simbólico: a Grande Babilônia, a mãe das prostituições e das abominações da terra. E vi que a mulher estava embriagada com o sangue dos santos e com o sangue dos mártires de Jesus. Quando a vi, maravilhei-me com grande admiração. Então, segundo ele, essa mulher é Roma. Será mesmo que essa mulher representa Roma? Eu vou te dar aqui uma regra de ouro, que é a terceira regra do método judaico, os meus alunos já conhecem. Essa regra diz o seguinte: para interpretar o Apocalipse, você não pode discutir com João, viu? Então, essa regra é simples: não discuta com João, o apóstolo. Ele sabe mais do que nós, porque ele recebeu a inspiração para escrever o livro, ok? Então, a regra de ouro é: respeite o autor do livro. O autor do livro, quando ele disser alguma coisa, você pega aquilo ali e considera como verdade. Olha, eu tenho que criar uma regra para ensinar os cristãos a acreditarem no que está escrito. Isso é o fim da picada, né, não, irmãos? Eu acredito que é o fim da picada. Eu tenho que criar uma regra para ensinar os irmãos a respeitar o que está escrito e não inventar. Porque o pessoal acha que nas outras doutrinas tudo bem, mas quando chega no fim dos tempos, como se trata do futuro, qualquer coisa é o cumprimento daquilo. E se despreza o que João escreveu. É isso que acontece, não é? As pessoas encaram os acontecimentos, as notícias, como mais importante do que a Bíblia, e despreza o que João escreveu. Então, João, ele, quando escreveu a Bíblia, foi inspirado por Deus, o Espírito o inspirou. Então, quando ele disser alguma coisa, você deve acreditar nele. E eu quero te falar aqui algo importante. Tem partes do Apocalipse que são autoexplicativas. O que é isso, pastor? Tem partes do livro do Apocalipse onde o autor ele já dá a interpretação. Eu vou dar um exemplo aqui para você. Por exemplo, o que são as 7 estrelas e os 7 castiçais de ouro? Vamos ver aqui? Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltando vi 7 castiçais de ouro. Apocalipse 1:12. Não é isso que está aí? Aí, tinha na mão direita 7 estrelas. Então, o que são as 7 estrelas e os 7 castiçais de ouro? João mesmo vai dar a interpretação do símbolo para nós. Veja, olha aqui, ó, no versículo 20 do capítulo 1, um pouco mais para frente, ele já vai dar para nós a interpretação. Ele diz: quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita e os 7 castiçais de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas.
e os 7 castiçais são as 7 igrejas. Mistério revelado. Ele diz, quanto ao mistério, veja que ele chama de mistério, era mistério até ele revelar, né? Depois que ele revelou, deixou de ser mistério. Ele está dizendo, quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita e os 7 castiçais de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. E os 7 castiçais são as 7 igrejas. Veja que João, ele já deu o significado do símbolo. Isso aqui eu não tenho que inventar. Ele já falou o que era, irmãos. Então eu tenho que acolher. Não é difícil interpretar o Apocalipse, não. O que falta é realmente considerar o que João está escrevendo. Isso vai te ajudar muito. Vai fazer uma diferença gigante na sua interpretação, com certeza. Então, vamos mostrar que, de fato, João já deu o significado dos símbolos. Então, não é diferente do texto da grande meretriz do capítulo 17. João, ele vai dar para nós o significado do símbolo, como fez aqui. O que eu tenho que fazer é acreditar em João. O problema é que não estão acreditando, não, viu? Vamos ver aqui, ó, João nos revela quem é a grande meretriz. Revela, pastor. Aonde? No mesmo capítulo. No capítulo 17, ele revela uma parte e a outra parte ele revela no capítulo 11. Vamos ver aqui, olha só, Apocalipse 17, 18. E a mulher que viste é a grande cidade, que reina sobre os reis da terra. Observe, então, que ele falou para mim que a grande prostituta é uma cidade específica. E não é qualquer cidade, ele disse que é a grande cidade. Será que é Roma? Como foi interpretado pelo nosso amigo do vídeo, e por muitos aí, será que é Roma mesmo? A cidade que está sob 7 montes, será mesmo que é Roma? Ele diz que é a grande cidade, viu? Então, a prostituta, ela é uma cidade específica. João esperava, na verdade, que os seus leitores prestassem atenção no que estavam lendo, porque ele já revelou que cidade tem o nome de a grande cidade. Sabe aonde? Em qual capítulo? Em qual capítulo? Lá no capítulo 11. Ele já revelou para nós. Ele esperava que quando a pessoa lesse aqui, se lembrasse do capítulo 11 e voltasse lá para conferir. E é isso que a gente vai fazer agora. Vamos para o capítulo 11 de Apocalipse. Vamos ver que cidade é chamada de a grande cidade. Vamos lá ver agora? E uma vez que João falar, a gente vai acreditar em João. Segundo a nossa regra aqui de interpretação infalível. Acredite no que João está escrevendo. Vamos lá. João revelou que a cidade... Que cidade é essa no capítulo 11? Vamos lá. Apocalipse 11, 7. E quando acabar o seu testemunho, ele está falando aqui das 2 testemunhas, ok? São 2 profetas do Antigo Testamento que voltam e eles vão estar pregando em Jerusalém, ok? Quando acabar o testemunho deles, eles serão mortos pelo anticristo e seus corpos estarão estirados numa cidade específica que ele vai revelar aqui agora, na mesma cidade que eles estavam pregando. Vamos ver? Olha só. E quando acabar o seu testemunho de quem? Das 2 testemunhas, né? A besta que sobe do abismo lhes fará guerra, as vencerá e matará. E jazerão os seus corpos na praça da grande cidade. Aí ele vai completar, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também o seu Senhor foi crucificado. Jesus foi crucificado aonde? Em Tóquio? Em Nova York? Não, Jesus foi crucificado em Jerusalém, aonde as 2 testemunhas foram mortas, porque elas estão pregando em Jerusalém. Então, observa aqui, então, que a grande cidade é a cidade de Jerusalém, onde Jesus foi crucificado. João revelou para nós o significado do símbolo. Então, a prostituta de Apocalipse 17 é a cidade de Jerusalém, onde Jesus foi crucificado. Está escrito no texto, João me revelou o nome da cidade. O que eu tenho que fazer? Acreditar em João. Agora, se existe alguma dúvida agora, a gente vai começar a trabalhar com a informação que João nos deu. Porque uma interpretação, ela precisa se desenvolver. E nós estamos apenas começando a desenvolver a interpretação. Então, eu vou provar para você que a grande meretriz de Apocalipse 17 é realmente Jerusalém. Eu vou provar como? Pelas notícias? Não, eu vou provar usando a Bíblia. Vamos lá, pessoal. Interpretação bíblica na veia aqui, viu? Então, vamos lá, pessoal, provar. Aqui ele me dá uma informação importante.
ele diz que espiritualmente a cidade se chama Sodoma e Egito. Ele está fazendo esse comentário para mostrar que tipo de prostituição Jerusalém estará cometendo. E que parte da história nós estamos agora? No livro do Apocalipse. Em que parte? Ora, se dividirmos o livro do Apocalipse, a gente vai saber que o capítulo 1 é a introdução do livro. E os capítulos 2 e 3 são as cartas às 7 igrejas da Ásia. Os capítulos 4 e 5 mostram a igreja no céu após o arrebatamento. A igreja é vista na atividade dos 24 anciãos. Do capítulo 6 ao 18 é a tribulação na terra. Capítulo 19, a segunda vinda de Cristo. Capítulo 20, reino milenar de Cristo. Capítulos 21 e 22, estado eterno ou eternidade. Então, do 6 ao 18 é o quê? Tribulação. Nós estamos em qual capítulo? No 11. Em que parte, então, nós estamos? Na tribulação. Então, na tribulação, na metade da tribulação, as duas testemunhas estão sendo mortas. Então, nós localizamos a condição da cidade, que é chamada de a grande cidade, que é Jerusalém, onde o seu Senhor foi crucificado. A condição da cidade é que ela estará como Sodoma e Egito. Quando ele usa essas duas expressões, Sodoma e Egito, e usa o termo espiritualmente, ele está falando que é uma prostituição espiritual. E prostituição espiritual na Bíblia se refere à nação idólatra, aqueles que viraram as costas para Deus para adorar outras coisas. Então, João está me fornecendo uma informação de que aquela prostituta de Apocalipse 17, que é Jerusalém, é uma prostituição espiritual que Jerusalém estará cometendo, da metade da tribulação para frente. Observe como nós estamos agora nos localizando no texto. Estamos vendo que é uma prostituição espiritual, porque Sodoma é o top da prostituição e Egito o top da idolatria. E quando a gente fala sobre prostituição, a gente fala de infidelidade. Vai estar mostrando para nós que a cidade de Jerusalém, quando eu falar Jerusalém, a cidade, me refiro aos moradores da cidade, entende? Os moradores da cidade estarão abandonando Deus para cultuar outras coisas. É exatamente isso que ele está mostrando aqui, que a prostituição é uma prostituição espiritual. Então, a gente vai pegar essa informação agora e vamos amadurecer mais ela, entendendo a prostituição espiritual de Jerusalém. Vamos entender melhor? É uma prostituição o quê? Religiosa. Jerusalém deveria refletir Deus para o mundo. Jerusalém é a cidade do grande rei. Jesus vai governar no milênio a partir de Jerusalém. Não é isso, queridos irmãos? A partir de Jerusalém, ele vai governar no milênio. Então, Jerusalém é uma cidade importante, a mais importante do mundo. De lá sairá a lei. A Bíblia fala no Salmo que de Sião sairá a lei. Então, Sião, Zion, né, é um nome profético de Jerusalém. Então, Jerusalém deveria refletir a glória de Deus, mas na metade da tribulação estará virando as costas para o Senhor, estará deixando o nosso Deus, estará adorando outras coisas. Esse é o tipo de prostituição que os moradores da cidade estarão praticando na metade da tribulação, o que a gente vê aqui. Então, a gente vai analisar agora que a vestimenta da prostituta é a mesma de um sumo sacerdote, porque o sacerdote representava a Deus. Lembra que o sumo sacerdote era aquele que mais representava a santidade de Deus? Ele tinha a vestimenta dele, toda de acordo com a lei, e na testa estava escrito santidade ao Senhor. Não era assim? Mais representava a santidade. Pasmem os senhores e as senhoras aí, que estão na live, que a prostituta de Apocalipse 17, então, ela tem a indumentária, a vestimenta de um sumo sacerdote. As cores e a composição da sua vestimenta é a vestimenta de um sumo sacerdote, mostrando realmente essa prostituição espiritual. Vamos ler? A mulher estava vestida de púrpura e de escarlata. Depois você lê a Êxodo 28, 33. São as cores do sumo sacerdote. E adornada de ouro, pedras preciosas e pérolas. Tinha na mão um cálice de ouro.
cheio das abominações da imundícia da sua prostituição. Na frente estava escrito o nome simbólico, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e das abominações da terra. Na testa do sumo sacerdote vinha escrito santidade ao Senhor. E na testa da prostituta está escrito o quê? Babilônia, a mãe das prostituições e das abominações da terra. Observe que isso ressalta ainda mais o caráter de prostituição da cidade de Jerusalém durante o seu julgamento na metade da tribulação. É, meu amigo, é isso aí. A gente vai chegar nessa parte aí já dos montes de Jerusalém, viu? Já a gente chega lá. Vamos continuar aqui com a nossa interpretação. Então, o que é que esse nome na testa da prostituta? Eu não vou discutir com o João. O João disse que é Jerusalém. Eu estou acreditando em João. Para começo de conversa, né, a gente acredita em João e vamos seguir as pistas que João está nos dando. Então, a Bíblia está mostrando para nós que a inscrição na testa da prostituta é Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. Então, observe que ele está citando Babilônia. Babilônia vem de Babel. Babel é onde começou-se todo o sistema de idolatria que existe no mundo. Não é? E ele usa o termo a mãe das prostituições. A mãe por quê? É de lá que surgiu. Foi de Babel que se começou a adorar o sistema de idolatria que existe no mundo. Começou-se ali em Babel. Por quê começou em Babel? Porque o Nimrod foi o homem que construiu a torre, tinha uma esposa, o nome dela é Semíramis, não é? Ela não podia engravidar e houve um tempo em que ela engravidou, miraculosamente. O filho nasceu, ela colocou o nome de Tamuz. E ali, a partir dali, se começou o mistério da rainha-mãe e do seu filho, a idolatria à rainha-mãe e ao seu filho. E isso foi tomando outros rumos em outros lugares. Foi mudando de nome. Em vez de ser Samíramis e Tamuz, passou a ser Ísis e Horus no Egito, Afrodite e Eros na Grécia, Vênus e Cupido na Itália e muitos outros nomes em outras regiões mais distantes. Dentro de 1000 anos, o babilonismo tornou-se a religião do mundo, que rejeitara a revelação divina lá de Gênesis, capítulo 3, versículo 15, porque Samíramis disse que essa criança era a semente da mulher que viria. Então, irmãos, nós estamos realmente constatando aqui que Deus está lembrando que a prostituição de Jerusalém, que ela está manifestando, adorando outros deuses, na metade da tribulação para frente, é algo que surgiu lá em Babel, lá em Babilônia, e que está prestes a terminar, porque a cidade cai no capítulo 18, e assim que a cidade cair, Cristo está voltando para estabelecer o seu reino, e nunca mais se ouvirá idolatria no mundo, haverá sistema idólatra no mundo. É o fim de todo o sistema idólatra. E Deus está realmente trazendo julgamento sobre todo o sistema idólatra quando julgar Jerusalém. É exatamente isso que está sendo mostrado aqui nesse quadro para os irmãos. Ok? Seguindo aqui com o nosso estudo. Então, eu quero mostrar para os irmãos, a partir de agora, que João não foi o primeiro profeta a ver Jerusalém como prostituta. Outros profetas no passado também viram. Veja que isso é uma interpretação bíblica de verdade. Nós não estamos indo atrás de noticiário. Nós estamos esgotando aqui o que a gente pode de conhecimento dentro das Escrituras. Isso aqui é o que chamamos no nosso curso de interpretação de dentro para fora. Primeiro a Bíblia fala, depois as notícias, depois a história. Ok? Isso aqui é uma interpretação de qualidade. Ok, irmãos? Então vamos seguir aqui. Outros profetas viram Jerusalém como prostituta. Isaías foi um deles. Ele vai relatar em Isaías 1:21. Como se fez prostituta a cidade fiel. Ela que estava cheia de retidão. A justiça habitava nela, mas agora homicidas. Sião será resgatada pela justiça. Zion é o nome profético de Jerusalém, ok? E os seus convertidos pela retidão serão convertidos, mas os transgressores
e os pecadores serão juntamente destruídos, e os que deixarem o Senhor serão consumidos. O que Isaías está mostrando é que haverá um julgamento sobre Jerusalém no futuro, e a gente vai ver isso sendo repetido também no capítulo 3. Ele diz: pois Jerusalém tropeçou e Judá caiu, porque a sua língua e as suas obras são contra o Senhor, para afrontarem a sua gloriosa presença. O aspecto do semblante dá testemunho contra eles, e como Sodoma, publicam os seus pecados. Tu lembra do que João chamou Jerusalém, no capítulo 11? Sodoma e Egito. Aqui é repetida a expressão Sodoma. João certamente foi inspirado a colocar ali Sodoma, para que você pudesse se lembrar o tipo de comportamento dos cidadãos de Jerusalém durante o seu julgamento, na metade da tribulação. Ele diz: como Sodoma publica os seus pecados sem os disfarçar, ai da sua alma, porque eles fazem mal a si mesmos, o Senhor fará tinhosa a cabeça das filhas de Sião, e o Senhor porá a descoberto a sua nudez. Que bênção! Olha só, agora um dos textos mais chocantes é o de Ezequiel. Vamos ver aqui, irmãos, Ezequiel, capítulo 16. Ezequiel 16 vai nos mostrar aqui algo interessante. Esse capítulo 16 de Ezequiel é dedicado a Jerusalém inteiramente. Ele mostra a formação da cidade. E ele conta uma história dizendo que Jerusalém foi encontrada como uma criança. A história é contada assim, como uma criança que foi abandonada pela mãe durante o parto. E a criança ficou largada entre o sangue e o líquido amniótico, quando a bolsa estoura, né? E foi largada lá pelada, nua, ainda com o cordão umbilical ali, sem fazer aquele tratamento que se faz. Jerusalém, a criança é Jerusalém, ok? Foi encontrada assim. E aí o Senhor pegou aquela criança, era do sexo feminino, deu um lar para ela, cuidou dela, e chegou o tempo de amores, então. Ela começou a mostrar a formosura do seu corpo e ficar na porta de casa. E ela passou a se prostituir com todos que passavam. Depois você leia Ezequiel 16, para você entender bem toda essa questão. Nada aqui, irmãos, é fora das Escrituras, viu? Aqui é base bíblica na veia. Então, é mostrado que era tempo de amores, e então essa criança que cresceu, que agora já era uma jovem, representa Jerusalém. E começou a se prostituir com todos que passavam para ser deles, entregando o seu corpo à prostituição. E aí o texto que eu vou ler aqui agora é uma parte do que você pode ler depois. Correu a sua fama entre as nações, isso é Jerusalém, viu? A criança que cresceu, que está se prostituindo. Por causa da tua formosura, pois era perfeita, graças ao seu esplendor, que eu tinha posto sobre ti, diz o Senhor Deus. Mas confiaste na tua formosura e te corrompeste por causa da tua fama, e derramavas as tuas prostituições sobre todo o que passava para seres dele. E tomaste os teus vestidos e fizestes lugares altos, isso fala de idolatria, está vendo? Adornado de diversas cores, e te prostituíste sobre eles, como nunca sucedera nem sucederá. Observa aqui que lugares altos se refere realmente à idolatria e a adorar outros deuses, o que fundamenta a prostituição espiritual de Jerusalém. Então, a cidade, na metade da tribulação, estará em prostituição espiritual, que é a nação idólatra, e é voltar as costas contra Deus e adorar outras coisas. Isso é muito claro. Veja que outros profetas falaram de Jerusalém nesse momento de julgamento. Vamos continuar com essa interpretação robusta, que não é baseada em notícia? Vamos continuar? Isso aqui é uma vacina, viu, irmãos? Para os irmãos aí que nos acompanham. Vamos continuar aqui. Vamos lá. Um outro motivo do porquê Jerusalém está sendo julgada, para fundamentar ainda mais a nossa interpretação aqui, ela está sendo julgada por matar apóstolos e profetas. O capítulo 17 apresenta ela como prostituta, e no 18 vem o julgamento sobre a cidade. E Jesus falou que isso ia acontecer também.
Jerusalém estava acostumada a matar profetas. Veja o que o nosso Senhor Jesus Cristo falou sobre Jerusalém. Mateus 23, 34. Portanto, eis que vos envio profetas, sábios, escribas, e a uns deles matareis e crucificareis, e a outros os perseguireis de cidade em cidade, para que sobre vós caia todo o sangue justo que foi derramado sobre a terra, desde o sangue de Abel, o justo, até o sangue de Zacarias, filho de Beraquias, que mataste entre o santuário e o altar. Em verdade vos digo que todas essas coisas hão de vir sobre essa geração. Observe aqui que Jesus está falando que o sangue de todo justo que foi morto sobre a terra seria cobrado de Jerusalém, porque os profetas chegaram na cidade e foram mortos. A uns eles mataram, outros crucificaram, inclusive ele, Jesus, o maior profeta que já existiu, foi crucificado em Jerusalém. E ele está dizendo que seria cobrado de Jerusalém, desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, filho de Beraquias, que foi morto entre o santuário e o altar. O último livro da nossa Bíblia do Antigo Testamento é Malaquias, mas o último livro do cânon judaico é 2 Crônicas. E lá a última coisa que acontece é a morte de Zacarias, filho de Beraquias. Então ele está falando que de Gênesis e Apocalipse na Bíblia judaica, né? Vamos dizer assim, todo mundo que morreu seria cobrado da cidade de Jerusalém. O sangue de todo justo sobre a terra, guarda essa expressão, o sangue de todo justo sobre a terra seria cobrado da cidade. Aí ele vai colocar aqui, ó, Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que a ti são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha ajunta os seus pintos debaixo das asas e não quiseste. Eis aí, abandonada vos é a vossa casa, pois eu vos declaro que desde agora de modo nenhum me vereis, até que digais, bendito é aquele que vem em nome do Senhor. Veja que Jerusalém, então, está acostumada a matar profetas. Outro texto é esse aqui, Lucas 13, 31. Naquela mesma hora chegaram alguns fariseus que lhe disseram, sai e retira-te daqui, porque Herodes quer matá-lo. Respondeu-lhe Jesus, ide dizei a essa raposa, eis que vou expulsando demônios e fazendo curas, hoje e amanhã, e no terceiro dia serei consumado. Importa, contudo, caminhar hoje e amanhã, e no dia seguinte, porque não convém que morra um profeta fora de Jerusalém. Observe, então, que Jerusalém é a cidade que tem a fama de matar profetas. E ele completa, Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedreja os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha junta a sua ninhada debaixo das asas, e não quiseste. Eis aí, abandonada vos é a vossa casa. Ele diz, eu vos digo que não me vereis até que venha o tempo em que digais, bendito é aquele que vem em nome do Senhor. Então haveria um juízo sobre a cidade de Jerusalém que seria derramado, e esse juízo é justamente por matar profetas. E o curioso, irmãos, é que o apóstolo João, ele vai revelar que cidade tem o nome de a grande cidade no capítulo 11. Por que justamente no capítulo 11? Porque o capítulo 11 de Apocalipse mostra a morte de 3 profetas. Eu acho isso de uma inteligência muito grande. Ele revela que cidade é a grande cidade, no capítulo 11, onde 3 profetas foram mortos em 2 versículos. Vamos ver aqui. E quando acabar o seu testemunho, de quem? Das 2 testemunhas que estão pregando em Jerusalém, a besta que sobe do abismo lhes fará guerra, as vencerá e matará. E jazerão os seus corpos na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também o seu Senhor foi crucificado. 2 testemunhas mortas e o Senhor crucificado. 3 profetas que foram mortos aonde? Em Jerusalém, que é a grande cidade, a grande prostituta de Apocalipse 17, segundo João tem nos revelado. Então,
É importante entender que Jerusalém, nesse momento, está tão feliz porque 2 profetas morreram que estão mandando presente uns para com os outros. No capítulo 11 de Apocalipse é mostrado. Ficaram felizes porque morreram 2 homens de Deus. Isso mostra o quão longe de Deus o coração deles vai estar na metade da tribulação. Estarão realmente virando as costas para Deus, porque vão estar de ouvidos fechados para a mensagem das 2 testemunhas, se alegrarão quando elas morrerem. Isso aqui é uma interpretação bíblica. Agora, vamos para a cereja do bolo? Vamos ver, então, acabar de fundamentar. Jesus disse que o sangue de todo justo sobre a terra seria cobrado de Jerusalém, e que Jerusalém é a cidade que está acostumada a matar profetas. Vamos ver, então, o porquê Jerusalém está sendo destruída? Vamos ver. Apocalipse 18 vai mostrar a queda de Jerusalém. Então, vamos ver aqui. Então, vendo a fumaceira do seu incêndio, gritavam: que cidade se compara à grande cidade? Lançaram pó sobre a cabeça e, chorando e pranteando, gritavam: ai, ai da grande cidade, na qual se enriqueceram todos os que possuíam navios no mar, à custa da sua opulência, porque em uma só hora foi o quê? Devastada. Exultai sobre ela, ó céus, e vós, santos, apóstolos e o quê? Profetas, porque Deus contra ela julgou a vossa causa. Observe aqui que os santos, apóstolos e profetas foram justiçados quando Jerusalém vai cair. Serão justiçados quando Jerusalém cair na metade da tribulação. Observe, então, que o juízo veio sobre a cidade por matar apóstolos e profetas, conforme Jesus havia profetizado. Isso aqui é demais, né, irmãos? Olha isso aqui, ó. Continuando. Apocalipse 18, 23, ainda sobre a queda da cidade. Também jamais em ti brilhará luz de candeia, nem voz de noiva ou de noivo, jamais em ti se ouvirá, pois os teus mercadores foram os grandes, os grandes da terra, porque todas as nações foram seduzidas pela tua feitiçaria, e nela se achou o quê? O sangue de profetas e de santos, e de todos que foram mortos sobre a terra. Lembra que Jesus falou que seria cobrado de Jerusalém todos os mortos que morreram sobre a terra, que foram injustiçados, todos os santos, que foram mortos desde Abel até Zacarias, filho de Beraquias? Então veja que haveria um julgamento sobre Jerusalém, que mesmo tendo passado tanto tempo, ainda continuarão matando profetas, como aconteceu, como vai acontecer na metade da tribulação, ao matar as 2 testemunhas enviadas. Então, nós estamos aqui diante de uma interpretação bem robusta para ser questionada. Então, a grande prostituta de Apocalipse 17, nem que você queira, é Roma, viu? Nem que você faça chover no deserto, é Roma. João disse que é Jerusalém, está comprovado pelos profetas do Antigo Testamento, está comprovado por Jesus, está comprovado, não é? Aqui no capítulo 18, que Jerusalém é a grande cidade. Eu não tenho dúvida de uma interpretação como essa, não, robusta, viu? Não é com notícia, não. Eu gosto de interpretar a Bíblia com notícia. Você está perdido se continuar assim. Continua sendo levado. Ninguém vem se retratar depois, né? Ninguém vem se retratar. Vamos continuar aqui a interpretação. Tá boa a interpretação ou não tá, irmão? Diga aí. Deixa eu beber uma aguinha aqui. Agora vamos continuar aqui. Olha só. O texto diz que a cidade domina sobre os reis da terra. É interessante porque quem domina é a cidade. É a cidade que domina, não é a prostituta. Então a prostituta não coloca aquela roupa sensual, não vai para a esquina e atrai os homens para ela. Quem está dominando é quem? É o homem? Não, é a prostituta que está dominando o homem. O homem se sente atraído e vai como se tivesse cego, né? Então ela domina os reis da terra, porque Jerusalém é uma cidade que exerce fascínio sobre os homens desde tempos imemoriais. Isso desde a época da Assíria
Babilônia, Medo-Persa, gregos, todos já subiram para possuir Jerusalém. Roma, o Império Romano, todos subiram para Otomano, todos subiram para possuir Jerusalém. Por quê? Ela domina sobre os reis, exerce fascínio. Os irmãos entendem? Então, ela está sobre a besta. Quem está sobre o animal é que domina o animal. Concorda comigo ou não? É por isso que ela está sentada em cima do animal, porque a cidade exerce fascínio e todos os reis da terra querem subir para tomar. Até hoje tem briga lá para ficar com Jerusalém. Até hoje, que bênção aí que os irmãos têm aprendido, né? Conosco, e a gente vai continuar aqui. A aula tá boa, viu? Tem uma surpresa para vocês aí. É uma surpresa tremenda, porque eu vou entregar aqui algo que eu nunca entreguei pela internet, só meus alunos conhecem. O conteúdo que eu vou passar para vocês aqui é conteúdo privativo para aluno. Eu estarei liberando para vocês nos próximos instantes, ok? Só aluno conhece isso aqui. Vocês vão passar a conhecer aí essa questão. Então, ela exerce domínio sobre os reis da terra. E aí, na metade da tribulação para frente, a gente vai ver aqui um cerco a Jerusalém. Isso é mostrado em Daniel 9, 27, é mostrado em Mateus 24, a partir do versículo 15, o cerco a Jerusalém. É mostrado em Zacarias. Aqui em Zacarias, no capítulo de número 12, é mostrado esse cerco. Eis que eu farei de Jerusalém um copo de atordoamento para todos os povos em redor, e também para Judá, durante o cerco contra quem? Jerusalém. Naquele dia farei de Jerusalém uma pedra pesada para todos os povos. Todos os que a erguerem serão gravemente feridos, e ajuntarão contra ela todas as nações da terra. Aqui nós estamos falando de uma massa de soldados inimaginável. João ouviu o número dos soldados. João ouviu o número, e são mais ou menos aí de 200 a 400 milhões de soldados subindo para tomar e destruir Jerusalém. Estaremos falando de uma campanha militar muito grande. O rio Eufrates vai se secar quando a sexta taça for derramada, para que os povos do Oriente possam vir e passar a pé enxuto. Olha só, para se juntar na batalha. Teremos a maior batalha da humanidade, que a humanidade já viu, aos arredores de Jerusalém. Os soldados vão se reunir em frente ao Monte Carmelo, ali no Vale do Megido, ou Vale do Meguido, né? E também se vê os soldados no Vale de Josafá e em Jerusalém. É vista a campanha ali, no livro do profeta Joel, mostrando que será um grande número de soldados subindo para a última batalha, que vai culminar na segunda vinda de Cristo. Então, a batalha do Armagedon é a batalha que estará acontecendo quando Cristo voltar no final dela, vai destruir os exércitos do anticristo. Estamos vendo aqui, então, o cerco a Jerusalém, porque o anticristo subirá para tomar Jerusalém, viu? Por isso que ele foi atraído pela prostituta. E ele é a bola da vez que está subindo para tomar a cidade, será o último, porque Cristo voltará e vai destruir o seu governo. Ok, pessoal? Seguindo aqui, então, com o nosso estudo, eu quero te mostrar algo importante. Para sacramentar a nossa interpretação, veja o seguinte, o mesmo anjo que mostra a prostituta é o mesmo anjo que mostra a Nova Jerusalém descendo. Como a gente sabe que a prostituta é a cidade de Jerusalém, que será destruída pelos exércitos do anticristo, por essa campanha militar enorme, então, uma outra cidade estará descendo após os 1000 anos. Depois que Cristo voltar, que destruiu os exércitos do anticristo, vai reinar por 1000 anos a partir de Jerusalém. Jerusalém será restaurada, mas haverá uma outra cidade descendo, a Nova Jerusalém. Então, o anjo que mostrou a Jerusalém, a prostituta, está mostrando a Nova Jerusalém descendo do céu. É o mesmo anjo. Isso mostra que a nossa interpretação, apontando Jerusalém como a grande prostituta de Apocalipse 17, está correta. Vamos ver aqui. Vem um dos 7 anjos que tem as 7 taças e falou comigo, dizendo:
vem mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz. Que anjo é esse? O que tem as 7 taças, ok? Ele mostrou a prostituta, e agora ele vai mostrar a Nova Jerusalém descendo. Então veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças, é o mesmo anjo, tá vendo? Sendo que ele está mostrando a Nova Jerusalém descendo do céu, mostrando que essa Jerusalém será restaurada quando Jesus voltar, mas haverá uma nova descendo depois do milênio. A Nova Jerusalém que desce no capítulo 21. Uma cidade linda, irmãos. Um cubo perfeito. Ela tem 2.250 quilômetros de altura, largura e profundidade. É um cubo perfeito. A cidade desce no final do milênio. Deus desce com a cidade. É interessante, né? Depois você leia Apocalipse 21. A cidade tem 12 portas, cada porta é uma pérola. Imagina só que cada porta tem 15 metros. Cada pérola de 15 metros. Imagina uma pérola de 15 metros. Eu fico pensando, qual o tamanho dessa ostra? Os fundamentos da cidade é de pedras preciosas. As ruas da cidade é de ouro puro, irmãos. As muralhas da cidade têm 75 metros de altura. Nossa, não existe uma cidade com as dimensões da Nova Jerusalém que vai descer. E é o mesmo anjo que mostra a prostituta, que é a Jerusalém, que vai cair e que será reconstruída pelo Messias. É o mesmo anjo que mostra a Nova Jerusalém descendo do céu, sacramentando aqui a nossa interpretação. Aleluia, aleluia. Que bênção, né, irmãos? Que maravilha. Glória a Deus. Vamos aqui seguir com a nossa interpretação, usando a Bíblia, viu? Ninguém aqui está atrás de noticiário, não. As notícias a gente ouve, mas a Bíblia fala primeiro. Então, eu vou entregar agora para os irmãos um conteúdo que eu não entreguei nunca no meu canal. Eu tenho mais de 350 vídeos no canal, e eu nunca entreguei esse conteúdo que eu vou entregar aqui. Esse é um conteúdo restrito apenas para os alunos do curso Apocalipse em Poucas Horas, onde nós interpretamos o livro do Apocalipse em poucas horas, né? Então, esse é um conteúdo restrito só para aluno que eu estarei liberando a partir de agora, ok? Então, vamos lá. Vamos interpretar aqui quem é o 8º rei. Quem é ele? Vamos ver. A besta que viste era e não é, está para emergir do abismo. É a continuação do capítulo 17, né? A continuação. Ele diz, a besta que viste era e não é, está para emergir do abismo. E diz, e caminha para a destruição. E aqueles que habitam... Deixa eu aumentar aqui um pouquinho, irmãos, para melhorar aqui a minha leitura. Vamos lá. A besta que viste era e não é, está para emergir do abismo e caminha para a destruição. E aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão, vendo a besta que era e não é, mas aparecerá. Vamos interpretar essa parte aqui primeiro, antes de falar do 8º rei. Vamos lá. Por que ele disse, a besta que viste era e não é? João está tirando onda com o anticristo, mostrando que ele não é de nada. Ele era e não é. Está para emergir do abismo, mas caminha para a destruição. Ele está tirando onda. Sabe por quê? Porque o nosso Cristo, ele vai se referir a Jesus assim, ó. Jesus é apresentado em Apocalipse 1:8 como, eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Veja que ele está tirando onda aqui com o anticristo, porque o anticristo era e não é. Jesus não, é aquele que é, irmãos, que era e que há de vir.
O Todo-Poderoso. Veja que o anticristo era e não é. E Jesus é quem? Aquele que é, irmãos. Ele fala aquele que é. Que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Então, ele está tirando onda aqui com o anticristo. Ele era e não é, né? Jesus é aquele que é, que era e que há de vir. O governo do anticristo termina, né? Que ele diz assim, caminha para a destruição. De Cristo não. É todo poderoso. O que era, porque ele era desde o princípio, irmãos. Ele é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E que certamente virá. Então veja bem que ele está tirando onda aqui com o anticristo nesse trocadilho. Então a besta que viste era e não é, em contraste com Cristo que é, irmãos. Aleluia! Cristo é aquele que é. Oh, que bênção, né? Aquele que era e que há de vir, diferente da besta. Então a besta que viste, era e não é, está para emergir do abismo, não é todo poderoso, vai caminhar para a destruição. E aí o texto diz que aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão, vendo a besta que era e não é, ó. Mas vai aparecer, mas vai caminhar para a destruição. Aleluia, glória a Deus. Então, essa expressão que Cristo é aquele que é, que era e que há de vir, é repetido 4 vezes no Apocalipse. Em Apocalipse 1:8, Apocalipse 4:8, Apocalipse 11:17 e Apocalipse 16:5. João tirando onda com o anticristo. Por isso que eu digo, João é o cara, viu, irmãos? João é o cara. Continuando aqui, o restante da interpretação. Aqui está o sentido. Quem tem sabedoria, as 7 cabeças são 7 montes, nos quais a mulher está o quê? Sentada. São também 7 reis, das quais caíram 5, um existe e o outro ainda não chegou. E quando chegar, tem de adorar pouco. E a besta que era e não é, também é ele, o 8º rei, procede dos 7 e caminha para a destruição. Vamos destrinchar isso aqui e interpretar em partes, ok? Então vamos lá, pessoal. Jerusalém é a cidade que está assentada sobre 7 montes também, porque no vídeo que eu coloquei, o rapaz fez uma pesquisa lá e mostrou, tá vendo? É Roma, Roma que está fundada sobre 7 montes. Porque o texto aqui disse, né, para nós, ele disse o seguinte, que as 7 cabeças são 7 montes, os quais a mulher está assentada. Então, muita gente acha que apenas Roma está assentada ou fundada sobre 7 montes. Então, tem que ser Roma, porque é Roma que está fundada sobre 7 montes. Eles nem prestaram atenção na pesquisa, que um pouco mais abaixo vai aparecer que Jerusalém também foi fundada sobre 7 montes. Aliás, eu não vou nem partir aqui da pesquisa, eu vou partir do texto da Bíblia, que mostra que Jerusalém está fundada sobre montes. Vamos ver aqui, ó. Você deve cantar até uma musiquinha. Olha só, como Jerusalém está toda cercada de montanhas, assim o Senhor envolve o seu povo agora e sempre. Tem uma música que fala assim, como em volta de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em volta do seu povo. Então, nós cantamos essa música e não prestamos atenção. O Salmo 124, versículo 2, diz que Jerusalém está entre montes, cercada entre montes, e não prestaram atenção nisso. Agora eu quero te mostrar quais são os montes que cercam Jerusalém. São 7 montes também. Não é só Roma, não, porque é Roma, porque... E aí despreza o que João falou. Ao invés de fazer uma interpretação direito, partindo da Bíblia, como eu estou fazendo aqui, vai atrás de notícia. Olha isso aqui, ó. Jerusalém está fundada sobre 7 montes. Não é só Roma, não. Ó. Primeiro monte é chamado de Escopos. O segundo, de Nob. O terceiro, o monte da corrupção, ou monte da ofensa, ou é também conhecido como monte da destruição. Isso está lá em 2 Reis 23:13. Também Jerusalém está fundada sobre o 4º monte, que está em volta de Jerusalém. O 4º monte é Sião, chamado de o Monte Sião. O 5º é a colina sudoeste.
E o sexto é o Monte Orfel. E o sétimo, a rocha onde foi construída a fortaleza de Antônia. Então, Jerusalém é a cidade dos 7 montes também. E isso aí confirma a minha interpretação junto com João. Eu estou junto com João nessa. Agora, eu queria que colocasse aí nos comentários quem está junto com o apóstolo João de que Jerusalém é a grande cidade aí. Coloca nos comentários aí. Que Jerusalém é a prostituta de Apocalipse 17. Eu estou junto com João. João me disse que é Jerusalém, eu estou acreditando nele. E aqui, a gente, quando vai interpretando a Bíblia, a gente acaba descobrindo, né, que, de fato, Jerusalém também está fundada sobre 7 montes. E não é só Roma que eles estão falando aí, não. Quer puxar para Roma, segue o fluxo. Eu estou mostrando aqui uma interpretação de qualidade aqui. Coerente, usando a Bíblia para interpretar ela mesma. Então, procura aí. Eu também estou com João. A maioria aí está com João. Eu também. Se João falou que é Jerusalém, eu vou discutir com João, vou dizer que é Roma. Para quê? Para puxar para o Vaticano. Essa interpretação de que vem do Vaticano, de Roma, dos católicos, está errado. Está errado desde o começo. Sabe por quê, irmãos? Porque o anticristo, o espírito do anticristo, nega o Pai e nega o Filho. E os católicos, eles acreditam que Jesus é o Filho de Deus. Eles acreditam em Deus e acreditam que Jesus é o Cristo. A religião do anticristo nega que Jesus seja filho de Deus. E os católicos não negam isso. Então está errada essa questão aí desde o começo. Então é bom mudar a interpretação, viu? Então, os irmãos aí compartilhem esse conteúdo com força aí na internet, viu? Depois que terminar aqui, você pega, compartilha nos grupos aí que você puder, porque a verdade tem que chegar. Estão propagando mentiras aí. Mentiras estão sendo propagadas e a verdade não chega para os irmãos, né? Então, a verdade tem que chegar. Então, vamos continuar? Jerusalém, então, está fundada sobre 7 montes, conforme a interpretação nos apontou. Aqui está o sentido. Quem tem sabedoria, as 7 cabeças são 7 montes, nos quais a mulher está assentada. Jerusalém está assentada sobre 7 montes. Beleza? São também 7 reis. Aí ele me traz que também são 7 reis. Aí ele diz, dos quais caíram 5, um existe e o outro ainda não chegou. E quando chegar, tende a durar pouco. E a besta que era e não é, também é ele, o 8º rei. E procede dos 7 e caminha para a destruição. Vamos aqui agora interpretar essa outra parte aqui dos reis, que caíram 5, um existe, o outro não é vindo, quando vier tende a durar pouco. Vamos ver aqui que reis são esses. Então, é importante considerar o contexto de Apocalipse, certo? Do 6 ao 18, eu já expliquei aqui que é o que? A tribulação. Esse contexto do 6 ao 18 é ocupado por um conteúdo destinado aos judeus, 60% do conteúdo, mais ou menos aí. A gente vai ver que nós temos que procurar, então, os reis que dominaram os judeus, o povo de Israel, certo? Quais foram os reis, os reinos? Claro que cada rei representa o seu reino, certo? Não existe rei sem reino e não existe reino sem rei. Importante entender. Então, esses reis representam alguns reinos que já dominaram os judeus. E quando a gente vai olhar o domínio judaico no livro do Apocalipse, do 6 ao 18, que é o período da tribulação, é cerca de 60% do livro. A gente vai ver aqui, ó, 144 mil judeus selados, no capítulo 7, são 12 mil de cada tribo, e ainda tem gente que diz que não existe um plano profético para com os judeus, só se você for cego. Você não está vendo isso aqui, não? São 144 mil judeus selados no capítulo 7 de Apocalipse, meu amigo. Nunca você viu as 12 tribos de Israel sendo listadas no Novo Testamento em lugar nenhum. Coloca aí para mim as 12 tribos sendo listadas, como foi colocado aqui em Apocalipse, mostrando que Deus voltou a tratar com os judeus durante a tribulação no livro. Então Deus não tem um plano para com os judeus? Claro que tem. E é a parte do plano para com a igreja. A igreja sai antes da tribulação começar. Quem quer ver o anticristo aí, quiser ficar, pode ficar. E a igreja sai antes do anticristo se manifestar. Beleza? Vamos seguir aqui, segundo Tessalonicenses, capítulo 2, do 1 em diante. Alguém tem que sair para o anticristo se manifestar, não é isso? Então, depois que a igreja sair, e a obra do Espírito Santo sobre nós com poder cessar, sobre, né?
cessar, porque a igreja saiu, o poder é afastado para o anticristo se manifestar. Então, você acha que vai ver o anticristo, pode tirar o cavalinho da chuva e você vai ser arrebatado antes. Tem outros vídeos aí falando sobre isso, eu não vou entrar nesse detalhe aqui agora não. Mas olha só, são 144 mil judeus selados, mostrando que Deus voltou a tratar com os judeus. Eu também não vou ficar não, viu? Sou arrebatado antes. A reconstrução do templo no capítulo 11, o homem pega um cordel de medir, e você está pensando que Deus não voltou a tratar com os judeus. Rapaz, você tem que ser muito cego para não ver isso. Está escrito, só faltou botar com letras de garrafagem, né? Deus tem um plano profético para com os judeus. O Apocalipse mostra isso. Capítulo 11, o templo é reconstruído na metade da tribulação. É mostrado isso acontecendo aqui. A construção do templo. 2 testemunhas estão pregando aonde? Em Jerusalém. Para converter os judeus. A Arca da Aliança é vista no céu. No Apocalipse 11, no versículo 19. Quem está procurando a Arca da Aliança na terra aí, pode tirar o cavalinho da chuva, né? A Arca da Aliança está no céu. Olha só. Mostrando que Deus voltou a tratar com os judeus, meus amigos. Eles precisam aceitar a Cristo para entrar na aliança. E as 2 testemunhas estão pregando isso. Oh! Que coisa, né? A mulher de Apocalipse 2 é quem? A nação de Israel. Eu não vou explicar aqui, porque tem vídeo aqui no canal falando sobre isso. Só colocar aí quem é a mulher de Apocalipse 12, bota pastor Antônio Lira, que vai aparecer aí os vídeos que eu falo sobre isso. É Israel, a nação de Israel, tomando conta do 6 ao 18, tá vendo? No quadro profético, 6 ao 18, que é a tribulação, Israel tomando conta. O capítulo 13... é o cumprimento de Daniel 7. Faça o seguinte, leia Daniel 7 e leia Apocalipse 13 e bote um do lado do outro. É paralelo. Daniel 7 está sendo cumprido em Apocalipse 13. Lá fala sobre o povo de Daniel, o teu povo. Que é o povo de Daniel? O povo de Daniel são os judeus, né? Falando que eles serão perseguidos. O capítulo 12 mostra a mulher sendo perseguida e fugindo pelo dragão. Dragão é quem? É Satanás. E no capítulo 13, a besta se levantando para perseguir a mulher, que é o próprio Israel sendo perseguido. Então, a besta de Apocalipse 13 é o sistema religioso do anticristo, né? O anticristo, seu sistema religioso, sendo usado como instrumentos usados pelo dragão, né? Para perseguir Israel. Só Israel vai ser perseguido? Não. Quem for convertido nessa época aqui também será perseguido. Gentios vão se converter durante a tribulação? Sim. Deus não vai só converter judeu, não. Vai haver salvação também de gentios. Então, a pregação do evangelho se dará. Mas o Apocalipse está mostrando o foco na conversão dos judeus. Os irmãos entendem? Capítulo 12, Israel foge para o deserto, sendo perseguido pelo dragão. Capítulo 13, um instrumento usado pelo dragão para perseguir os judeus é a besta e o falso profeta, onde as pessoas serão mortas se não adorá-lo. Então, nós estamos vendo aqui que o povo judeu está tomando conta do livro do Apocalipse, é ou não é? Aqui, ó, no capítulo 14, são 144 mil que aparecem em Jerusalém, em Monte Sião, é Jerusalém, já expliquei aqui, ao lado do Cordeiro. Isso aqui é um parêntese, é um salto. Estou mostrando que, apesar da perseguição imposta pelo dragão, apesar da besta persegui-los, no final eles serão vitoriosos. É uma mensagem de esperança que está sendo colocada aqui. É um parêntese aberto, é um salto. Eu já expliquei isso nos meus vídeos. Jesus só volta no capítulo 19, né? Mas aqui é um parêntese, um salto para o futuro, mostrando que os judeus estarão bem no final. Pelo menos os convertidos, os 144 mil, que serão preservados durante a tribulação. Estamos vendo aqui, então, que os judeus tomam conta do livro. O capítulo 17 e 18 fala sobre quem? Jerusalém. Então, não tem como a gente apagar os judeus da história, é ou não é? A igreja não aparece aqui. Veja se a igreja aparece do 6 ao 18, em lugar nenhum. Em lugar nenhum aparece a igreja, a citação da igreja. Aparece nada. Parece não, irmãos, mostrando que Deus voltou a tratar com os judeus na tribulação. Então, aonde que a gente deve procurar os reis?
o oitavo rei. Aonde que a gente deve procurar? Em todos os impérios que já dominaram Israel. Vamos ver? Ele diz, aqui está o sentido, quem tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, nos quais a mulher está assentada. São também 7 reis. Então, as cabeças são 7 reis, que também são 7 montes. Aí ele coloca, dos quais caíram 5, um existe, outro ainda não chegou, e quando chegar, tende a durar pouco. Ele diz, caíram 5, um existe e o outro não é vindo. Vamos ver aqui. A besta que vi era semelhante ao leopardo, com os pés como de urso, boca como de leão, e deu-lhe o dragão o seu poder, e o seu trono e grande autoridade. O capítulo 13 de Apocalipse vai me mostrar 3 desses 5 reis que caíram. Certamente que esses reis, os 5 que caíram, já dominaram os judeus, já dominaram o povo de Israel. Apocalipse 13 vai me mostrar 3 reis desses que caíram. Ele diz, o primeiro deles é o leopardo é o Império Grego. A gente faz um paralelo com Daniel 7, onde o leopardo é o Império Grego, o urso é o Império Medo-Persa, de Daniel 7, e o leão é o Império Babilônico, ok? E o quarto animal, claro, é o anticristo, que é a besta. Ele está só falando uma alusão a Daniel 7. Como eu disse, Apocalipse 13 é um paralelo com Daniel 7. Então, preste atenção que dos 5 reis que caíram, ele vai me mostrar 3 reis lá no capítulo 13. O Império Medo-Persa, o Império Babilônico e o Império Grego. Ok? Vamos pegar, então, essas informações e montar aqui o nosso quebra-cabeça. Então, caíram 5 reis. Se nós olharmos bem, houveram mais 2 impérios que dominaram os judeus antes do babilônico, o Império Egípcio e o Império Assírio. Veja bem, havia o Império Egípcio dominando os judeus. Depois, o outro império o tomou, que foi o Assírio. Depois do Assírio, veio o Império Babilônico, que tomou o Império Assírio. Depois o Império Medo-Persa tomou o Babilônico. E depois o grego tomou o Medo-Persa. Então, 5 reis que caíram são os 5 impérios que dominaram Israel durante a história. Durante a sua história, né? A história do seu povo. O Império Egípcio, Império Assírio, Império Babilônico, Império Medo-Persa e Império Grego. 5 caíram. Caíram quando? Quando João estava escrevendo o Apocalipse, 5 já haviam caído. Então, são esses 5 aqui. Ok? É só olhar para trás para a história. Ficou fácil, não ficou? Aí ele vai dizer que um existe. Qual que existe? O romano. Porque quando João escreveu o Apocalipse, estava sob o domínio do Império Romano, que havia tomado o Império Grego. Veja que um após o outro vai sendo tomado. O Assírio tomou o Egípcio, o Babilônico tomou o Assírio, o Medo-Persa tomou o Babilônico, o Grego tomou o Medo-Persa, o Romano tomou o Império Grego. Um após o outro foi sendo tomado. Um existe. Qual que era? O Romano. Então, quando João escreveu o Apocalipse, estava preso na ilha de Patmos, estava sendo ali mantido preso por causa do imperador Domiciano, que o manteve preso ali, que era o imperador romano. Então, observamos que 6 impérios já está definido aqui. 6 reis. 6 está definido? Sim. Egípcio, Assírio, Babilônico, Medo-Persa, Grego e o 6º, que é o Romano. Aí ele diz que um não é vindo. Não é isso? E quando vier, tende a durar pouco. A questão é, qual é o império que é o 7º império que virá? Qual é o império 7º que virá? Me diga aí, crente cheio do Espírito. Qual que é? Qual que é o império que virá? Então, que é o 7º império. Vamos aqui analisar bem a história. Entendemos que na estátua de Daniel, o Império Romano são as pernas de ferro. A gente entende isso. Daniel está me mostrando 4 impérios ali. O Babilônico, está me mostrando o Medo-Persa,
Babilônico, cabeça de ouro. Medo-persa, peitos e braços de prata. Ventres e quadris de bronze. Império grego, da estátua de Daniel. Pernas de ferro, o Império Romano, que era o quarto ali, né? E o quinto, o Império do Anticristo. Então, a estátua de Daniel me mostra 5. Mas houveram 2 impérios antes, que é o egípcio e o assírio, que não participou daquela visão. Mas a gente vai estar contando eles na história, porque é importante contar. Então, o império, que é o 7º império, é qual? Já que as pernas é o Império Romano, e entendemos que essas 2 pernas simbolizam o Império Romano do Oriente e do Ocidente. O Império Romano foi o império que mais durou. A gente vai ver aqui que em 476 caiu o Império Romano do Ocidente. E o Império Romano do Oriente caiu em 1453. Então, qual é o 7º império? O 7º império, irmãos, é o Império Otomano, que tomou o Império Romano. O Otomano é o império que tomou o Império Romano, a última parte. Com a queda de Constantinopla, que ocorreu em 1453, então, começa o que a gente chama de Califado Islâmico, onde a conversão era pela força e por decapitação. Se você não se convertesse, era decapitado. E o Império Otomano, o Califado Islâmico, tomou uma grande região, norte da África, tomou uma boa parte do Oriente Médio, uma boa parte da Ásia, foi tomado por esse vasto império, onde as leis eram debaixo da que a gente chama Sharia. É um tipo de lei islâmica que é implantada no califado. Observamos, então, que o 7º império tomou o romano, é o Império Otomano. E as pessoas não prestam atenção nisso. Elas não estão ligadas nessa questão. Vai para Roma, vai para outro lugar, mas tem que ter a sequência, né? É preciso que você veja a sequência de impérios, um tomando o outro. Então, o Império Otomano, que é um império baseado nas leis islâmicas, ele durou até 1918, de 1453 até 1918, com o fim da Primeira Guerra Mundial. E aqui a gente vai observar algumas coisas interessantes. O Império Otomano dominou a região da Palestina, que inclui o território atual de Israel, por mais de 400 anos. Veja como eles dominaram aquela região. Durante esse período, a administração otomana influenciou a cultura, a política e a arquitetura da região. Observe que não houve uma preservação de cultura. É por isso que esse animal, o 4º animal, é espantoso, porque ele destrói o que sobejava, porque ele costuma destruir culturas. O Império Romano não destrói culturas. Na época de Cristo, o templo estava de pé. O romano não, mas o otomano sim. Implanta a cultura dele, as leis dele, revoga as leis do lugar e coloca as leis deles, leis islâmicas. A gente vê que isso aconteceu com a queda do Império Romano do Oriente, em 1453, sobe então o que a gente chama de Califado Islâmico, onde as leis são todas islâmicas, e conversão pela força, ou se converte ou morre. É mais ou menos o que a gente vê quando a gente lê o livro do Apocalipse, pessoas mortas por decapitação. É importante entender essas questões, olhar para trás e ver. Após uma fundamentação bíblica aqui que a gente fez, começamos então a ter essa teoria, que daqui para cá é teoria, porque ainda não aconteceu, não temos versículos na Bíblia. Então, assim, o pastor Antônio está dizendo, não, é uma teoria. A teoria que o sétimo império, olhando para a história, a gente vê que foi o otomano que tomou o Império Romano. Então, uma teoria de que o anticristo vem da religião islâmica. Vou continuar, a partir de agora, mostrando isso. Vamos aqui ver, então, que o texto de Apocalipse 17 diz que quando esse 7º que viria acontecesse, aparecesse, ele duraria pouco tempo. Duraria pouco tempo por quê, irmãos? Se nós olharmos bem, o Império Otomano durou 465 anos, de 1453 até 1918, com o fim da Primeira Guerra Mundial. Mas aí, comparado com o romano durou 1621 anos. Então, comparado com o romano, ele durou pouco, certo ou não é?
O romano durou 1.621 anos e o otomano durou 465 anos. 3 vezes menos, né? 3 vezes menos. Então, por isso que tende a durar pouco. Ele durou pouco na frente do romano, desapareceu praticamente, né? 1.621 anos para 465 anos de reinado, durou pouco. Por isso que ele disse que tende a durar pouco. Então, e uma coisa interessante é que o Império Otomano chegou ao fim em 1918, com o fim da Primeira Guerra Mundial. Em 11 de novembro de 1918, com a assinatura do Armistício de Campeng. Foi o tratado que eles fizeram de paz. Então, chegou ao fim em 1918, e o mais curioso é que o único império que não foi tomado por outro. Vou fazer até um silêncio para você pensar. O único império que não foi tomado por outro é o sétimo, que é o Império Otomano. Não veio outro a tomar ele, como os demais, né? Todos os outros foram tomados. O assírio foi tomado, o egípcio foi tomado pelo assírio, o assírio pelo babilônico, o babilônico pelo medo-persa, o medo-persa pelo grego, o grego pelo romano, o romano pelo otomano, e agora nenhum império tomou o Império Otomano. Ele simplesmente descansou. É por isso que Apocalipse vai dizer que ele é a ferida mortal que foi curada. Olha só, então viu uma de suas cabeças, que é a sétima, nessa interpretação aqui, golpeada de morte. Mas essa ferida mortal foi o quê? Curada. E toda a terra se maravilhou seguindo a besta. Então, esse império, ele ressurge do abismo. Ou seja, ele volta de novo, porque ele não foi tomado por outro. Foi o único império que não foi tomado por outro, foi o otomano. Então, ele retorna no final dos tempos aí, sob a liderança, e a gente sabe, segundo quem me segue aí sabe, sob a liderança do califado. O califado retorna de novo com a conversão pela força. Uma das coisas que temos que observar é que o anticristo, ele é um líder político, sim, mas principalmente religioso. O seu lado religioso é muito grande. Olha, a gente vai observar o lado religioso do anticristo, é muito grande. Eu tenho muitos vídeos no canal aqui falando sobre isso. Então, por isso que o sétimo império, ele ressurge e é o oitavo, e é o império do anticristo. Bom, essa é a minha teoria. Do sétimo para lá é teoria. Do sexto para trás, a gente pode garantir pela história, porque já aconteceu. Do sétimo para lá é uma teoria, agora uma teoria bem robusta. Bem robusta. Eu vou mostrar para vocês aqui agora, então, por que eu creio que o anticristo ele vem do Islã. Na verdade, a sua religião é o islamismo e ele tem descendência árabe. Por que eu creio nisso? Por causa dessa profecia aqui, ó. De onde vem o anticristo? Na minha opinião, não é? O anticristo vem da Itália, irmãos. Ou melhor, perdão. Existe uma teoria, né, aí de que o anticristo vem da Itália. Por quê? Por causa dos pés da estátua. Os pés da estátua ali, que são partes de ferro e partes de barro no final, eles acreditam que seja o império ali que vem da Itália, daquelas regiões ali. Por causa dessa profecia aqui, ó, de Daniel 9:26, a destruição de Jerusalém no ano 70. Né? E depois de 62 semanas será cortado, ungido, e nada lhe subsistirá. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será como uma inundação. E até o fim haverá guerras, estão determinadas assolações. A profecia de Daniel 9:26 é uma das profecias que mostram a origem do anticristo. E a gente percebe aqui que o povo que destruísse Jerusalém, esse seria o povo do anticristo. O texto diz, e o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. Então, por que o templo foi destruído no ano 70 pelo exército romano, né? As pessoas, então, atribuem que o anticristo tem que vir de Roma. Essa é uma lógica interpretativa coerente, certo? Não foram os romanos que destruíram Jerusalém, o exército romano, que destruiu Jerusalém no ano 70? E Daniel não disse que o povo do anticristo, do príncipe que há de vir, iria destruir a cidade e o santuário? Então, essa é uma teoria que eles utilizam, que é bastante coerente, essa interpretação. Sim ou não? Então, daí, eles puxam, né,
de que o anticristo tem que vir de Roma, tem que vir do Vaticano, mesmo João tendo falado tudo aquilo que a gente leu ali. Mas, quando a gente vai investigar um pouco mais a história, a gente vai perceber que o povo do príncipe que há de vir aqui, que destruiu a cidade e o santuário, não foi exatamente, né, ali o exército romano, o povo italiano. Não foi. Não foi. Quando a gente vai observar bem, a gente vai perceber que não. Porque a partir do ano 15 da nossa era, o exército romano não tinha soldados o suficiente em Roma para compor as legiões. Então, o que eles fizeram? Começaram a pagar os provincianos. Começaram a pagar soldo àqueles provincianos, aqueles países que eram conquistados, para que eles pudessem vir compor o exército. Então, na época em que o templo foi destruído, ali não havia apenas italianos naquela campanha. Haviam também um contingente grande de árabes. É isso que Flávio Josefo e o historiador Tácito vai nos mostrar. Então, quando a gente vai olhar para a destruição do templo, e aqui diz que o povo do príncipe que haveria de vir, ou seja, o povo do anticristo iria destruir a cidade e o santuário, se olhássemos para a história, e aqui ele convida a olhar para a história diferente, é uma interpretação onde o próprio texto manda a gente olhar para a história, ele falou, olha, quem destruir a cidade e o santuário, esse é o povo do anticristo. Então, quando a gente olha, foi o exército romano que destruiu a cidade? Sim, mas foi a etnia romana, porque a palavra povo ali é melhor traduzida como etnia. A raça que destruía a cidade seria, então, o povo, a etnia do anticristo. Vamos, então, ver que dois historiadores vai narrar como isso aconteceu. E a gente vai perceber que não foram os italianos que destruíram, mas sim os árabes. Como eu falei, as legiões eram compostas por efetivos mistos, não é? E ali haviam árabes naquele efetivo. Então, Flávio Josefo é um historiador famoso, a maioria conhece. Flávio Josefo, quando ele foi relatar isso, ele não ouviu de ninguém como foi destruído o templo. Ele estava lá, ele foi testemunha ocular. Ele é um historiador muito renomado. Imagine só que um historiador consegue coletar dados de pessoas que tiveram aquela experiência, vai analisar documentos. Nesse caso aqui, não. Ele foi um historiador na cena, na hora da destruição, e ele vai narrar isso no seu livro A Guerra dos Judeus, dos parágrafos 256 a 266. E ele vai mostrar como essa destruição aconteceu. Ele era testemunha ocular, ele estava do lado de César quando o templo foi destruído. Vamos ver aqui, ó. Ele diz as legiões que estavam envolvidas na campanha. A 5ª Macedônia, que veio da Judéia, que hoje é chamada de Jordânia, a 10ª Legião Fretenses, da Assíria, a 15ª chamada de Apolinares, da Assíria, a 18ª que vinha do Egito, a 3ª Gálica, da Assíria, a 12ª chamada Fulminata, que vinha da Ásia Menor, a atual Turquia. Todas essas legiões eram compostas por um contingente de árabes, na sua grande maioria. Então, observe que ele narra que quem estava envolvido naquela destruição era um povo principalmente árabe, que compunham as legiões. Então, veja que o príncipe, o povo do príncipe que há de vir, que ia destruir a cidade e o santuário. Ele vai relatar os detalhes nesse livro, A Guerra dos Judeus. Não é a antiguidade dos judeus, não é a história dos hebreus, é o livro A Guerra dos Judeus, o livro 6, viu? É um compêndio com 7 livros, ele é o 6º, onde ele vai narrar como aconteceu. Vamos ver aqui a narração? Porque alguém pode dizer, mas César que deu a ordem para destruir. Então, automaticamente, foi Roma, os italianos, então, que destruíram o templo. Não, César não deu a ordem. Vamos ver? Olha só o livro A Guerra dos Judeus, parágrafo 256. César indicava com sua voz e com sua mão direita aos combatentes que apagassem o fogo, mas eles, com seus ouvidos aturdidos pelo ruído ainda maior, não ouviram suas palavras, nem prestaram atenção aos sinais da sua mão.
pois uns estavam distraídos pela luta e outros pela sua própria cólera. Nem os conselhos, nem as ameaças frearam o ímpeto das legiões que se dirigiam até ali, sendo que o furor capitaneava todos. Quando os soldados estavam próximos do templo, agiam como se nem sequer ouvissem as ordens de César e animavam os que iam adiante a jogar fogo no interior. Parágrafo 260. César, como foi incapaz de conter o ímpeto de seus soldados, que estavam cheios de entusiasmo, e o fogo que ia se estendendo, se dirigiu com seus oficiais ao interior. César, aí repetindo aqui eu repeti, né? Como as chamas não tivessem ainda alcançado o interior, mas assolavam as acomodações que rodeavam o santuário, Tito pensou que realmente era verdade, que ainda podia salvar-se essa obra, e saiu fora. Então, esses soldados estavam incendiando o templo contra as ordens de César. César tentou impedir, mas sem sucesso. Ele mesmo tentou convencer os soldados para que apagassem o fogo e ordenou a liberar o centurião de seus lanceiros a obrigar a golpes os que desobedeciam. Então, nem debaixo de pancada, aqueles soldados árabes deixaram de estar destruindo o templo. No entanto, seu furor, seu ódio contra os judeus e um feroz ímpeto guerreiro estiveram acima do respeito a César, de modo e do medo da pessoa que os castigava. 265. Um dos que tinham entrado no interior, quando César saiu para conter os soldados, se apressou e deixou na escuridão a tocha ardendo nos umbrais da porta. Parágrafo 266. Então a chama brilhou imediatamente no interior. Os generais se retiraram junto com Tito. Tito é o César, no caso, né? E nada impediu os soldados de fora continuarem com fogo. Dessa forma, contra a vontade de César, o templo foi incendiado. Observe aqui, então, que houve a destruição do templo, mas o templo foi destruído por soldados que estavam sendo alugados pelo exército romano, provincianos, né? Que recebiam salário para compor as legiões. E essas legiões eram compostas por um forte contingente de árabes, em sua grande maioria. Então veja que a etnia que destruiu o templo não foi a etnia italiana, como querem defender, e sim a etnia romana. Árabe. A narrativa de outro historiador da época famoso é o Públio Cornélio Tácito. Ele também vai narrar. Ele diz: Tito César encontrou na Judéia 3 legiões, a 5ª, a 10ª e a 15ª. A estas ele acrescentou a 12ª da Assíria e alguns homens que pertenciam às legiões 18ª e 3ª, que ele havia retirado de Alexandria. Essa força estava acompanhada por um poderoso contingente de árabes, que odiavam os judeus com ódio comum de vizinhos. Então, o Públio Cornélio Tácito aqui está nos mostrando, irmãos, que o templo foi destruído por árabes. Então, Daniel nos garantiu, em Daniel 9, 26, que o povo do príncipe que há de vir iria destruir a cidade e o santuário. Observamos, então, que, na verdade, quem destruiu o santuário foram os árabes, e que odiavam os judeus com ódio comum de vizinhos. E de onde vem, então, esse ódio de vizinho? Qual a origem desse ódio? A gente sabe que Abraão teve 2 filhos, o Isaque e o Ismael. O Ismael não herdou a promessa, então ele teve que sair, ser expulso juntamente com Agar, sua mãe. Então, o Ismael, ele formou, a partir dele, as nações árabes que a gente conhece. E é dado uma profecia quando ele parte. Diz assim, em Gênesis 16, 10, disse mais o anjo do Senhor: multiplicarei sobremaneira a tua descendência, de modo que não será contada por mais numerosa, por numerosa que será. Disse-lhe ainda o anjo do Senhor: eis que concebeste e terás um filho, a quem chamarás Ismael, porquanto o Senhor ouviu a tua aflição. Ele será como jumento selvagem entre os homens, a sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele, e habitará diante da face de todos os seus irmãos. Observe, então, e nós observamos que Israel fica
no meio e em volta todas aquelas nações árabes que cercam. Aquilo ali é guerra o tempo inteiro, nunca parou. Essa perseguição, esse ódio, desde a época da formação da nação árabe. O rancor começou aqui, porque Ismael não herdou a promessa, e sim Isaac. Esse ódio, ele continua. Quando o próprio Esaú vendeu o direito de primogenitura para Jacó, o seu irmão, e depois ele se arrependeu disso, mas não tinha mais como recuperar, o irmão dele já tinha herdado a bênção, ele, para fazer raiva aos seus pais, foi buscar esposa entre as ismaelitas, entre seu tio, lá de Ismael, né? Olha só como que ele vai buscar lá. O texto de Gênesis 28 diz assim, 28:9, foi-se Esaú a Ismael, e além das mulheres que já tinha, tomou por mulher a Maalate, filha de Ismael, filho de Abraão, irmã de Nebaiote. Observe, então, que toda essa descendência, ela vem de uma rivalidade que é desde aquela época, irmãos. E isso não terminou. Essa rejeição a Ismael trouxe um ódio muito grande à cultura árabe para com os judeus. E até hoje tem esse ódio. Esse ódio perdurou até a época em que Paulo escreveu a carta aos Gálatas, quando ele fala em Gálatas 4:28. Ora, vós, irmãos, sois filhos da promessa, como Isaque, mas como naquele tempo que nasceu segundo a carne perseguia o que nasceu segundo o Espírito, assim é também agora. Veja que até na época de Paulo havia essa rivalidade ainda, e essa rivalidade perdura até hoje. Até hoje, os árabes querem destruir os judeus, de qualquer jeito, por causa, principalmente, do ódio que a religião islâmica traz. A religião islâmica, ela tem uma própria escatologia, que é a reversa da nossa, e que eu já gravei outros vídeos aqui mostrando isso, mostrando para os irmãos que haverá, então, no futuro, um choque entre essas duas religiões, o judaísmo e o próprio islamismo, e isso aí eu acredito que o próprio anticristo irá fazer isso. Quando a gente olha lá para o Monte do Templo, hoje tem uma mesquita lá, ali era o templo de Israel. O templo construído por Salomão era no Monte Moriá, aonde Abraão ia sacrificar Isaque. Hoje tem uma mesquita lá. Observe bem que aquilo aponta o encontro das duas religiões. E no futuro, eu acredito que o anticristo será a pessoa que vai fazer um acordo para que aquela mesquita saia e seja reconstruído o templo. Porque na metade da tribulação o templo precisa estar de pé. Mas esse acordo vai custar caro para os judeus. Porque o texto de Daniel 9:27 diz que o anticristo fará um acordo firme com muitos por 7 anos. Dentre esse acordo, eu acredito seja para reconstruir o templo original, no lugar original que é. Mas na metade da tribulação, está escrito em Mateus 24, a partir do versículo 15, que o anticristo vai se assentar no templo ali e vai profanar aquele templo. E a partir dali ele vai mostrar quem ele é, toda a sua bestialidade. É onde ele vai começar a perseguir os judeus. Todas essas passagens, elas nos mostram e haverá um choque. Isso, de fato, vai acontecer, irmãos. Então, o que nós observamos aqui, então, é que esse ódio racial, ele atravessou gerações e perdura até hoje. Não precisamos de mais nenhum elemento para mostrar que o anticristo, o povo do anticristo, na verdade, o povo árabe, principalmente, e os muçulmanos, né, eles têm como objetivo, principalmente, destruir os judeus, que eles chamam de porcos e cristãos. A gente vê isso nas leituras do Alcorão, nas sunas e nas hadites, que são outras leituras que eles têm. Eu já tenho aqui vários vídeos no canal falando sobre isso, você pode procurar aí a origem do anticristo, e você vai ver uma série de vídeos sobre isso, onde eu trato aqui com mais detalhes. O que fundamenta a minha interpretação de que o 7º rei que virá, que é dito em Apocalipse 17, o 7º rei, outro não é vindo, mas quando virá tende a durar pouco, seja o Império Otomano, que de fato tomou o reinado em 1453 com a queda de Constantinopla e durou pouco, apenas 465 anos, durou até 1918,
não é, até o fim da Primeira Guerra Mundial, não foi tomado por outro império, como aconteceu com os outros. Ele simplesmente tomou aquele ferimento e parou. É a ferida de morte que aparece em Apocalipse 13, onde é a cabeça que revive novamente, né? Então, eu acredito que é o retorno do califado islâmico, através da liderança do anticristo, que será, na minha opinião, um radical islâmico que voltará, então, aí, que virá para poder implantar o seu sistema de governo no mundo, já que o sistema islâmico carrega o seu próprio sistema de governo, as suas próprias leis. Então, a minha interpretação, a minha teoria é essa, né, de que o sétimo império e o oitavo é o califado islâmico que ressurge. É uma teoria bem robusta, vocês podem aqui constatar juntamente comigo. Eu tenho vários vídeos falando aqui sobre isso, é só procurar aí o anticristo islâmico, o anticristo é muçulmano, tenho artigos no site trazendo detalhes sobre isso. E a minha live termina aqui mostrando, né, que não tem nada a ver o Papa ser o anticristo, isso não tem nada a ver com uma interpretação bíblica que seja realmente saudável. É mostrada que a prostituta não é Roma, é Jerusalém. A gente viu aqui por vários textos nas Escrituras, e enquanto a gente pôde fundamentar nas Escrituras, a gente fez, mas chega um momento que a gente precisa usar a história, não tem jeito. Então, a gente teve que ir, quando a gente vai para a história, se torna teoria. Então, do sétimo império para frente é uma teoria minha, ok? De que o anticristo, de fato, ele vem aí do Islã, é a continuação do Império Otomano, que dominou de 1453 até 1918. Bom, está aí esse conteúdo que eu não tinha compartilhado, né, com os irmãos, uma boa parte deles, que é a interpretação de Apocalipse 17 completa. Eu ainda não te entregue, mas está aí, está entregue, ok? Então, seja abençoado, não é, com esse conteúdo, compartilhe com mais pessoas. Você que não é inscrito no canal, se inscreva e compartilhe esse vídeo com mais pessoas, dê o seu like importa demais aí, para que esse vídeo ganhe relevância e atinja mais pessoas. Foi uma live aí de 2 horas, né? Nós estamos aqui, eu estava programado mesmo para 2 horas de live, e que Deus abençoe grandemente a sua vida. Shalom. Deus abençoe.